Oi, turma do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 19, A Linha de Frente. Enquanto a pandemia ressurgiu no planeta, quando parecia em extinção, e uma segunda onda reapareceu com as mesmas perversas características, aproveitando-se das populações cansadas e rebeldes que teimavam em não saber aproveitar a ocorrência lamentável para a recomposição da economia de muitos países, as sequelas da enfermidade cruel, as revoluções sociais e morais surgiam no planeta simultaneamente com diversos países em total desajuste. Em algumas dessas nações, os jogos políticos interessados na sustentação dos seus partidos e dos seus membros, enriquecendo vergonhosamente, apareciam com violência em combates de aparente justiça, utilizando toda forma de repúdio a raças e etnias consideradas inferiores, a comportamentos tidos como alienados, formação de grupos reacionários e desrespeito a qualquer ética moral, assim como sistemática revolta contra as doutrinas religiosas, especialmente as denominadas cristãs. Aparentando uma sede incomum, as pessoas experimentavam incontidos e sórdidos desejos de desordem e rebeldia, quais detidos por longo tempo, que agora podiam desfrutar a volúpia dos prazeres em abundância, em aguerridos lances de extravagâncias, prevalecendo as forças motrizes do sexo em desalinho, em razão das mentes atormentadas por desvarios próprios de uma conduta que esteve retida quase à força agora, se apresentavam em torrentes de luxúria intérmina. As pessoas passaram a vivenciar na mente e nos atos toda forma de aberração, a fim de experimentar o que antes era considerado como imoral, perverso, abominável. Passou-se a divulgar e viver tudo o que a mente propunha como experiência de vida. Os seres humanos não eticamente preparados deixam-se consumir pelo gozo que não satisfaz e, em consequência, o número de deprimidos, frustrados, insatisfeitos, descontentes com a existência aumenta de maneira surpreendente, procurando soluções que estão dentro deles próprios, mas se negam a buscar no interior. É uma terapêutica pessoal em que o paciente é o responsável por quase todo o esforço que deve ser investido na reconstrução do equilíbrio emocional. Naturalmente, em razão dos baixos níveis psicológicos de anseios íntimos, essa alegria festeira e atordoante que oferece a ilusão do bem-estar, quando não encontrada porque não existe, é uma ficção lúdica do período infantil que prossegue no adulto, faculta a sintonia com os espíritos do mesmo nível moral e passam a viver em conúbio obsessivo avassalador. Eis porque são os desencarnados que influenciam os residentes no corpo físico a preservação desse estágio de vileza moral e morbidez de sentimentos, lutando com ferocidade contra os postulados da dignidade, da honradez e do proceder de acordo com as leis da natureza em ordem, fomentando a espiritualidade nas paixões ancestrais do processo evolutivo. As obsessões e consequência aumentam em escala surpreendente, de modo que na raiz de cada distúrbio e desconcerto encontramos o fenômeno da parasitose espiritual. Estão ainda relativamente distantes os dias do amor e da decência que vigerão na Terra, a partir da grande mudança que se está operando em um mundo de regeneração, e ordem será estabelecido pelas próprias criaturas saudosas de paz e de equilíbrio, de ternura e respeito por si mesmos e pelo próximo. As operações de transferência da área expurgatória para outra dimensão já tiveram um início e podíamos ver máquinas, algumas das quais muito utilizadas na Terra em construções e demolições, programadas por alguns meses. Concomitantemente, os processos de reencarnação nos departamentos de seleção das comunidades produziam renascimentos em massa, quando os incidentes no mal teriam a sua oportunidade de libertar-se das pesadas mazelas íntimas e se adaptarem aos novos padrões de honra que já vigiam no planeta graças à evolução natural e ao cristianismo restaurado nas bênçãos incomparáveis do espiritismo. Por efeito, a doutrina dos espíritos é vista pelas entidades abomináveis como inimiga,
a ser combatida com todas as armas, de fora da grei para dentro, e principalmente dentro das fileiras onde as torpezas morais de cada um que ainda não se evangelizou são estimuladas ao dissídio, ao separatismo, à desunião, às ofensas recíprocas. Precatem-se os sinceros trabalhadores do bem contra a maledicência, o amor próprio, o egoísmo insano, as exigências de pureza exterior, as infâmias e acusações ao seu irmão na seara da fraternidade e da união. Que se considerem aprendizes da Boa Nova e refugiem-se na doutrina de amor, demonstrando em atos, ao invés de palavras untuosas de autoengrandecimento. Os verdadeiros servidores que merecem destaque são aqueles que servem de exemplo pelo que fazem em favor da causa, e não aqueles que estão preocupados com as casas nas quais laboram e nas pessoas que as dirigem. Todos merecem nosso respeito e consideração, mas a liderança honorável encontramos em Jesus e no seu discípulo Allan Kardec, bem como todos aqueles que se dedicam à abnegação e destemor. Este é um momento muito grave na seleção da semente boa e do escauracho, que medra facilmente na área que está sendo trabalhada. Simplicidade de coração, pureza de sentimentos, abnegação no serviço e alegria na obra do Senhor são alguns dos requisitos que definem os verdadeiros servidores da última hora. As tempestades provacionais rugem, os ventos devastadores sopram em todas as direções, mas o verdadeiro espírita sabe a direção que deve seguir e sinceramente dá sua entrega e a sinceridade da sua entrega àquele que o convidou e o ampara. Naqueles dias recebemos novos companheiros para o trabalho de mudança que se integravam às equipes, enquanto nosso grupo permaneceu em atividade desobsessiva na sede em que nos hospedávamos. Isso aqui eu vou deixar para amanhã. Bom, vamos lá. Na questão do Covid, a gente lembra que estava acalmando, né? Aí, de repente, bom, deu outra explosão de Covid. Na primeira, todo mundo ficou dentro de casa, né? Pessoal que deu para trabalhar pela internet foi trabalhar em casa, pessoal que teve condições de se afastar do serviço, se afastou, os familiares, né? Eu mesmo fiquei sem ver meu pai. Então, a gente deu um jeito de se isolar para proteger quem a gente amava, principalmente quem tinha comorbidade ou idade já avançada. Quando deu uma acalmada, as pessoas danaram a fazer tudo o que não puderam fazer no tempo de isolamento e muito mais. Ao invés de aprender a lição, né, falar, poxa, o que veio aí veio para ensinar amor, veio para ensinar empatia, veio para ensinar solidariedade, né? Não, grande parte, até guerra teve, né? Grande parte das pessoas ficaram mais gananciosas, ficaram mais egoístas, ficaram mais donas de si, orgulhosas, né? Então, isso foi o contrário do que se esperava. A gente esperava que o primeiro chacoalhão fosse o suficiente para que as pessoas pudessem ter uma mudança de comportamento um pouco mais acelerada para o bem. Mas como isso não aconteceu, aí foi permitido a segunda onda que veio levando todo mundo, né? Aí o pessoal que foi poupado da primeira leva do Covid já não foi poupado na segunda. E isso porque os pensamentos negativos, né? Que atraíram a doença, atraíram, né? As coisas que aparentemente eram ruins. Então, a partir do momento que a promiscuidade, drogadição, né, maledicência, esse negócio de você, não tô nem aí, sabe? Quero que se dane, porque eu já fiquei preso muito tempo, agora eu vou fazer, vou deixar de fazer. Esse pensamento, assim, do tipo, agora, né, eu vou aproveitar a vida, porque a vida é curta, vai saber se eu vou viver, então eu vou fazer o que der na cabeça. Acabou criando um desregramento geral, né? E esse desregramento
acarreta o quê? Coisas ruins. Essas coisas ruins, elas vêm para dar uma freada, né? Não é ruim porque Deus é ruim. É ruim porque nós não queremos sofrer, nós não queremos ficar doente, a gente não quer ver quem a gente ama morto, a gente não quer ver quem a gente ama deitado numa cama de hospital entre a vida e a morte, sofrendo, a gente não quer. Mas aí, em muitos casos, acabaram acontecendo isso para frear, porque as pessoas, ao invés de se frear na primeira onda do Covid, não, elas descambaram quando deu uma amenizada na doença, né? Então, isso mostra que Deus está de olho em tudo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, né? E Ele, na hora certa, Ele vai botar a mão. E a hora que Ele botar a mão, Deus é muito carinhoso, Ele é muito amoroso. Mas, ao mesmo passo, aquele braço forte que nos protege, que nos dá carinho, a mão dele é firme também. E aí, quando a mão dele bota ali naquela situação, ela é pesada. Para nós que somos tão imperfeitos, tão imaturos, tão criança, a mão de Deus pesa pra caramba. Então aqui nada mais é do que o aprendizado que não se estabeleceu. Então foi necessário fazer o quê? Vamos lá, mais uma onda de Covid, um pouco mais forte inclusive, para ver se segura essa moçada aí. Porque o Covid mesmo, eu lembro que ele surgiu logo depois daquele carnaval onde as pessoas inventaram os personagens lá, onde Jesus estava sendo arrastado pelo diabo na avenida, né? Então aquilo ali foi um desagravo muito grande. Vocês acham o quê? Que essas coisas assim Deus não vê? Né? Professora na rua fazendo xixi no meio da rua falando que era protesto. Trans, sei lá se era trans ou se era um homossexual, não lembro bem a situação, o cara com um crucifixo, né, enfiado lá na bunda, lá no meio da rua, dizendo que ele era contra, né, Cristo, que ele era contra a Igreja Católica, uns protestos assim que não tem explicação, né, são aberrações, verdadeiras aberrações. E dali, daquelas coisas que foram surgindo, veio o Covid, né? E depois já falaram que iam querer carnaval de novo, que iam querer, né, as festas novamente. Aí o presidente teve um pulso de ferro assim, de aço, né? Falou, não aceito carnaval, a gente ainda está vivendo um momento de perigo. Olha, gente, independente de política ou não, mas querendo falar ou não querendo, eu vou ter que citar isso, né? Se não tivesse sido o presidente da época, as coisas teriam ficado muito pior, mas muito pior mesmo. Se fosse o atual que está aí, nós não teríamos nem os mais ou menos teriam passado, viu? Ia todo mundo desencarnar aqui nesse planeta, porque o cara que está aí mesmo, ele é a favor da destruição, da quebra da moral, da honra, da dignidade. Se fosse esse cara na época do estouro do Covid mesmo, a gente tinha ido por água abaixo. Muitas pessoas que não são ruins, não são uma grande coisa, né? Não são perfeitas, mas também não são ruins. Essas pessoas tinham desencarnado também. Porque se com aquele presidente que a gente tinha ainda existia tudo isso que eu tô lendo para vocês aqui, imagina então se fosse esse cara que tá aí. Só Deus. Graças a Deus não era ele. Mas, em contrapartida, as trevas ficaram se movimentando o tempo todo, né? Para quando chegar as eleições, conseguir tirar o cara da cadeia e botar ele na cadeirinha de presidente. Então, nós estamos ainda aí nas mãos de seres bem inferiores. Como eu já falei em outros vídeos, aguardem e confira aí para ver carnaval o que vai ser. Porque é só Deus, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque as trevas, elas estão em todos os lugares, inclusive no poder público, inclusive dentro da política, né? E ali é que sai tudo aquilo que a gente pode ou não fazer, né? Então, vamos ficar atentos, porque era para ter tido uma mudança radical com o Covid. Eu acreditava fielmente que muita coisa ia mudar,
que os pais iam ser mais presentes na vida das crianças, porque ia ter aula online, então os pais iam ter que ficar perto do computador. Eu achei que os maridos e esposas fossem ficar mais carinhosos, voltados mais para o lar. Nossa, mas acontecia violência doméstica direto. Acontecia a criança falar para mim, professora, eu estou ficando tão triste dentro de casa, sozinho, isolado. Porque em vez dos pais darem mais atenção, já que está dentro de casa, não. Os pais deixavam mais isolado ainda, porque não tem paciência de brincar, de conversar com o seu próprio filho. Então foi um momento assim que deu angústia de ver que as coisas não estavam caminhando como deveria. Né? Era um momento bem turbulento, onde as pessoas tinham que ter mudanças de comportamento para aquele momento passar. E não aconteceu. Né? Teve muitas coisas assim que poderiam ter sido evitadas. Muita morte poderia ter sido evitada. Mas o ser humano não aprendeu a lição. Né? Pagou para ver. Na hora que deu aquele refresco, era baile funk, aqui perto de casa mesmo eu escutava baile para tudo que é lado. E aqui é um sossego. Mas diante do aprisionamento, né? Não, já que eu estava aprisionado, agora eu estou livre, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, era uma competição de música alta para tudo que é lado. Música não, né? Aqueles funk da vida. E aí você vê que eu via algumas coisas assim do prefeito da cidade na época, né? Aí a GCM da cidade aqui trabalhou demais para conter os pancadões. Por quê? Porque liberou, né? O Covid deu uma trégua. Pronto, aí... Mesmo na época do Covid, esses negócios de pancadão, eu acho que nem parou. Sinceramente. Meus alunos mesmo sempre falavam, professor, aqui tá um barulho perto de casa. Ixi, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Então você vê assim que a mudança do comportamento foi só a questão de colocar a máscara. E ainda assim muita gente usando a máscara aqui, né? Na boca, sem tampar o nariz. Grande. São inteligentes pra caramba esse povo. Né? Coloca a máscara na boca, vai resolver muita coisa, né? Fazer o quê? Então nem isso, bem dizer, o pessoal conseguiu fazer direito. Imagina o resto, né, gente? Então, a espiritualidade, ela chama a atenção que enquanto houver essa promiscuidade, enquanto houver nessas ações das trevas e que o bem não se erguer, o bem não tomar providências, é sofrimento, né? Nós estamos aí passeando no ambiente que é perigoso. Nós estamos aqui, não é passeio, né? Não é essa bem a palavra certa. Nós estamos aqui por pouco tempo, mas o pouco tempo que a gente está aqui é mais para sofrer do que qualquer coisa, porque a grande parte das pessoas não entende que dá para evitar com a mudança de comportamento. E a mudança de comportamento voltada para onde? Para o bem comum, não para o bem pessoal. A gente tem que se gostar, a gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar, mas não é só a gente. A gente cuida da gente, mas a gente tem que cuidar do próximo também. Senão fica difícil. Não, eu vou sair na rua sem máscara, se eu pegar Covid, dana-se. Tá, mas e aí o outro que tá com você? Ele também vai se danar. Né? Então tinha coisas assim que não era para fazer e acabou. É por um tempo. Mas aí as pessoas não fizeram direito. Tiveram que arcar com a segunda onda, a terceira, a quarta, e nós estamos aí com Covid até hoje. Ele não acabou. Só que a imprensa hoje não tem o desejo de falar tanto do Covid, porque o governo que está aí para a imprensa está maravilhoso, né? Então não vai ter muitos casos de morte, não vai ter aquele diário que a gente via no jornalismo, morreu 10 mil hoje, morreu não sei 5 mil ontem, e amanhã vai morrer não sei quantos mil. Porque para a imprensa na época era ótimo falar que morreu um monte de gente, porque ela apontava que o governo que estava lá não prestava. Porque o governo que estava lá não dava dinheiro para aquela imprensa. Agora, o que está aí, ele lança dinheiro até não querer mais. Né? A Lei Rouanet que eu diga, em vez de apoiar os pequenos, né, empreendedores no campo de cultura, de arte, não, são artistas famosos que ganham milhões. Então, esses artistas vão falar mal do governo? Mas nunca, né? Nunca. Vocês não vão ver esses artistas falando mal desse governo que está aí. Agora, do outro,
Eles falam super mal, porque o outro governo segurou dinheiro. Teve diz que é uma peça de teatro, né? Diz que era uma peça de teatro, aonde ficavam um monte de homem agachado de quatro e um cheirava a bunda do outro. E o dinheiro da Lei Rouanet estava indo para isso. Aí quem é que vai assistir um negócio desse? Ficar vendo um monte de homem em círculo, um lambendo o outro. Teve aquela questão do MASP também. Eu, como professora, sempre que eu ia para São Paulo, eu entrava no MASP. Aí, graças a Deus, nesse dia eu não entrei, mas diz que lá dentro, lá diz não, né? Saíram foto, filmagem a respeito. Tinha um cara pelado, deitado no chão, onde uma criança de 5 anos, 5, 6 anos, a criança colocava as mãos no corpo desse homem, passava a mão no corpo desse homem. Para eles isso é arte, né? Para as trevas isso aí é arte. Eu falei, já pensou se a professora Patrícia entra no MASP e vê um negócio desse? Gente do céu! Eu pego o lanche das crianças que tá dentro da mochila e saio tacando no vagabundo para ele sair de lá correndo. Não, tem coisas assim que não entram na minha cabeça. Vocês vão me desculpar, gente. Eu tô falando assim, mas é brincadeira, né? Eu não vou colocar criança para correr atrás de ninguém, não. Isso aqui é atentado ao pudor. O cara pelado dentro do museu não é arte. É atentado ao pudor. É pedofilia, porque eu tô entrando com criança. O cara é adulto. E aí? Eu posso enquadrar ele num monte de coisa. Quanto aos lanches é brincadeira, mas que eu posso enquadrar um cara desse, posso. Não é cultura, nunca foi. E tem gente que paga para ver um negócio desse, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com a arte que está sendo investida, principalmente por esse atual governo, né? Tem aí um monte de pancadão aí, baile funk, vixe, tem um monte de coisa errada que ele está bancando. E o dinheiro, da onde que sai mesmo? Do nosso bolso, do nosso imposto. Eu pago um imposto altíssimo para ver uma miséria dessa. Então, na época, o governo segurou dinheiro de tudo que foi jeito. Os respiradores que ele comprava, nós cansamos de ver jogado no meio de estrada. E os hospitais precisando de respirador, a gente morrendo com falta de ar. Por quê? As trevas trabalhando para derrubar o governo que estava segurando com braço de ferro, de aço, como eu falo. Para não deixar o negócio descambar. Se não fosse aquele governo, tinha descambado muito mais. Nosso prejuízo ia ser muito maior. E não estou falando só do financeiro, não. Estou falando de vidas. Mas é isso, né? Infelizmente, tem momentos que, por mais que o canal seja espírita, nós estamos fazendo uma reflexão do momento que nós vivemos de Covid. E o momento era esse. Tem uma questão política por trás e deve ser falada, né? Não estou aqui para fazer propaganda para o político A, B ou C, mas que a verdade seja dita, né? Aquele que trabalhou pelo bem comum e o que trabalha para destruir a sociedade, para destruir as pessoas e engrandecer as trevas. Infelizmente, tem isso. E a gente não pode fechar os olhos, porque é política e o espírita não se mete em política. Pelo contrário, o espírita tem que se meter na política sim, porque nós temos uma visão maior de mundo, nós temos maior conhecimento, porque a gente entende que as coisas não são só materiais, tem o lado espiritual e a gente tem que acordar, tem que ter um posicionamento firme sim. Né? Se a gente não tiver um posicionamento firme diante do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal, então não adianta nada ficar estudando não. Porque eu quero só estudar para fazer o bem, para ser bom, para ser legal, para ser bacana, mas na hora de você atuar na sua sociedade, fazer a diferença, você cruza os braços e fala, não, essa parte eu não me meto. Essa parte todo mundo é igual, todo mundo rouba e... Não, todo mundo vai roubar, todo mundo vai fazer coisa errada, sim. Isso é fato, é muito dinheiro que rola e o ser humano, para ser corrupto, é 2 palitos. Não estou falando de político santo, eu estou falando de ideal político, né? Então, infelizmente, ou felizmente, nós temos aí candidatos, né? Que, ora, alguns, eles representam de fato aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja. Então, se ele vai fazer, se ele é mesmo, eu não sei. Eu não convivo com a pessoa, não é do meu meio, mas a gente aprendeu desde a escola, né, a votar em chapa. A gente vota naquele que representa a minha ideia.
Então, o cara que está aí não representa a minha ideia, não. Porque eu não aceito isso de uma professora estar fazendo xixi no meio da rua, tirar a calcinha no meio da rua e falar que está fazendo um protesto. E esse governo que está aí, ele atua dessa forma. Esse daí, a cultura dele é um homem pelado dentro de um museu para criança pequena ficar passando a mão no corpo do cara. Então, esse tipo de governo não me representa. Eu vou buscar um que me represente. Então, a gente tem que procurar bem ver isso aí, porque fraude tem falcatrua, tem corrupção, mas cabe a nós, né? Nós somos os brasileiros, nós somos o atuante que coloca esses caras no poder. Tá certo? E amanhã a gente continua. A segunda onda, então, ela se deve devido à falta de maturidade, de responsabilidade assumida que deveria ter sido aprendida com a primeira onda do Covid. E se a gente não melhorar o nosso comportamento, vão vir outras e outras e outras. E cada vez pior, mais forte. Vamos ficar atentos.